Posso iniciar? Ô, Tomaso. Opa, nós estamos aqui com o técnico Guto Ferreira, que já veio para a entrevista coletiva, no seu baninho, graças a Deus. Eu vou fazer a primeira pergunta, que a assessoria está me autorizando aqui, o nosso Raul, o David e o nosso Cadu também que está aqui. Professor Guto, parabéns pela vitória. Eu quero saber, o Clube do Remo jogou uma partida hoje, no primeiro tempo ele tentou e levou logo um gol, né? Um gol, o senhor vai explicar como é que foi aquele gol, e veio para cima, tentou e já conseguiu fazer no segundo tempo. E teve chance, uma bola na trave e o time só se defendeu, ia no contra-ataque. Primeira pergunta, eu quero saber se o placar foi justo para você, pro Guto Ferreira. Olha, a gente começa mal o jogo. Eu não quero botar desculpa, não. Eu quero colocar o que aconteceu para gerar o que gerou e trazer nossa equipe mal do jeito que ficou. Nós tivemos nos primeiros 5 minutos a 10 minutos de jogo, pelo menos uns 3 ou 4 escorregões, assim que nós nos livramos, né? E isso deixou a equipe bastante insegura, né? E o gol deles, nós assistimos eles entrarem e fazerem um gol. A resposta, ela não conseguiu ser imediata. A gente tentou, né, de fora ali, mas não conseguiu. Aí, no intervalo, com as mudanças que nós fizemos e os ajustes que nós fizemos, nós conseguimos ir para cima. Mas nós temos um time, jogávamos contra uma equipe que tem como uma das principais forças o contra-ataque como o nosso. Uma equipe matreira, uma equipe experiente, né? E ele até troca o Luca pelo Robson, que é um cara mais forte no contato, no choque e tal, para dificultar, ele é um pouco mais. E não é fácil entrar num campo, entrar numa zaga fechada como a deles e num campo do jeito que estava. Mas a gente foi conseguindo ganhar uma situação aqui, uma situação ali, e daqui a pouco a gente conseguiu o gol. Quando conseguiu o gol, eles saíram um pouco mais, não muito mais, saíram um pouco mais. A gente continuou vacilando em algumas situações, escorregando, fazendo passes errados, porque o campo, às vezes você projeta uma situação e ele joga a bola para o outro. Normalmente, na dificuldade já acontece isso, imagina na condição que estava. Mas a nossa equipe não deixou de buscar até o último minuto, não conseguiu. Poderia ter tido mais intensidade, poderia ter tido mais, mas isso faz parte também. Nós jogamos contra uma equipe que, ao mesmo tempo que você buscava o resultado, você jogava contra uma equipe que também buscava o resultado. Hoje era o jogo para ganhar e não perder. Eram os dois resultados. Não perdemos. Perder um pouquinho a gordura? Não sei, vai depender do jogo do Criciúma, do jogo do Atlético Paranaense. Senão nos mantemos na situação normal. E tem jogos para frente aí. O próprio Novo Horizontino joga contra o Goiás, né? Então tem situações aí que vai também acabar confrontando duas equipes ali que vão ter dificuldade. O Atlético Paranaense talvez tenha uma tabela um pouquinho mais tranquila, mas não é tão tranquila, porque joga contra a Ferroviária, que, se eu não me engano, entrou na zona agora, né? Então é uma partida difícil e essa reta final, cara, não tem jogo fácil. Se você achar que você vai jogar com um time fácil, esse time se transforma, você não sabe por quê, né? E as coisas começam a se atrapalhar. Nós temos que encarar cada jogo como uma final, faltam 2. O próximo jogo nós temos que ganhar, não podemos jogar pelo empate, nós temos que ter a gordura. Dependendo dos resultados de hoje, talvez até uma vitória nos dê o que a gente busca.
Não sei. Professor, doutor Guto, o Remo vai enfrentar um adversário no sábado que vem que nem tem chance de subir e nem tem chance de descer. Eu quero saber se facilita isso. E uma outra situação, o Remo hoje você troca 1, 2, 3 jogadores, aqueles que estavam fizeram falta no jogo de hoje, ou vice-versa, ou o elenco está equilibrado com você, hein, Guto? Eu costumo dizer que a gente não pode chorar os guerreiros que não estão para a guerra, né? Nós temos que exaltar os guerreiros que foram para a luta. Então, não vou ficar reclamando de A, B ou C, não. Os que estiveram dentro de campo procuraram fazer o melhor, e dentro desse melhor nós conseguimos um resultado que nos cabia também. Não foi exatamente o que a gente buscava, mas também nos cabia. E é isso que a gente tem que sair. A gente tem que sair daqui confiante, acreditando, sabendo que diminuiu um pouquinho a gordura, mas que, de repente, quando acabou o jogo da Chapecoense lá, parecia que estava tudo perdido, por causa desse jogo aqui principalmente, né? E não foi bem isso. Aí acaba esse jogo, parece que a coisa vai dificultar. Também não sei se vai dificultar. O que vai dizer é a sequência dos jogos de amanhã, ou não sei, segunda talvez. É aí que vai dizer. O próprio Novo Horizontino, a gente contava que fosse ganhar do América, quase que o América ganhou do Novo Horizontino, por detalhe não ganhou. Então nós temos que olhar para frente, sair firme e forte, consciente que nós precisamos melhorar agora nessa reta final e que a gente pode chegar no que a gente quer. E esse jogo contra o América? Então, o jogo contra o Avaí, todo mundo vai dizer que o Avaí está morto, que não tem mais interesse. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. É que os porões do futebol, né, podem apresentar outras coisas que daqui a pouco esse time vai se sentir sem pressão e na condição de jogar por algo importante para eles. Então nós temos que encarar como a final do campeonato, como a gente vem encarando cada jogo, a final do campeonato. É o jogo que pode representar o nosso acesso. Então, levantar a cabeça e ir com tudo para esse jogo, para ganhar esse jogo. Esse jogo pode ser decisivo e, se Deus quiser, nós vamos fazer um grande jogo lá e vamos vencer, respeitando o Avaí, que é um time difícil de se jogar, né? A gente sabe da dificuldade, mas a nossa força, a nossa busca, ela tem que ser maior do que a do Avaí. E nós temos que vencer essa partida. Professor, Eloy Mendes, representando o portal Roma News, queria perguntar ao senhor o seguinte: eu lembro que nas suas primeiras entrevistas o senhor dizia que ainda não tinha o teu dedo, ainda não tinha o reflexo do teu trabalho. Passados 7 jogos, pode ser 8 agora. Ou 8 agora. O que tem de Guto Ferreira desse time que jogou hoje contra o Novo Horizonte e o que falta para alcançar o time ideal para o Guto Ferreira? Olha, eu acho que tem muita luta, né? Uma equipe que se entrega o tempo todo, que duela, que busca, que não desiste. Eu acho que isso é um ponto bastante forte. Eu acho que tem a busca de tentar fazer a equipe jogar um pouco mais. Talvez ainda não esteja jogando o que a gente gostaria, porque tem um caminho bastante longo para chegar nisso. E até por características da equipe que buscou o ano todo ser uma equipe propositiva, mas não conseguiu chegar nesse estágio, né? E agora a gente também não precisa que ela seja extremamente propositiva, mas que ela consiga, na dificuldade como foi hoje, propor. E bem ou mal a gente conseguiu fazer a proposição do jogo e conseguiu atingir pelo menos um gol. Tivemos outras situações para marcar também, bola na trave, em bola parada, enfim. Do que a gente gostaria, está longe, mas não é em um mês, um pouquinho mais de um mês que nós estamos no clube,
que você consegue botar a equipe jogando o melhor, né? Eu acho que o principal foi a mudança de atitude, sim, a recuperação da confiança e a recuperação de uma característica da equipe que sempre foi o forte, que é a transição. No mais, a gente tem muita coisa para melhorar. Professor, só mais uma para finalizar. Hoje em dia se fala muito sobre a psicologia no esporte, a psicologia principalmente no futebol. 50% de Belém está totalmente mobilizada em prol do acesso do Clube do Remo. Queria te perguntar, a ansiedade existe dentro do vestiário? Existe dentro do Está trabalhando, está ajudando? Como é que, e detalhe, tu com toda a tua experiência, como é que está fazendo para controlar isso? Cara, isso aí é super normal, super normal. E a cada jogo, mais próximo, ela aumenta. Ela aumenta. E se você não conseguir entender o processo, você acaba jogando contra você, né? Eu acho que um dos principais pontos é focar só nesta partida. Esquecer de tudo que está acontecendo fora, dos outros resultados, e focar num resultado nessa partida. Se no final esse resultado não aconteceu do jeito que a gente gostaria, exatamente, mas conseguiu trazer um resultado bom, e isso tem acontecido, né? Em momento algum nós tivemos um resultado ruim. Ou foi menos bom, ou foi melhor, muito melhor. Então, mais do que nunca, fazê-los entender que a responsabilidade está aí e não pode ter medo de assumir a responsabilidade. É difícil, mas quando você tem a coragem de assumir a responsabilidade, você tem a coragem de dentro de campo fazer o seu melhor também. E aí a ansiedade, ela dá uma segurada. E nós, mais do que nunca, não podemos ficar ansiosos, porque se a gente ficar ansioso, vai refletir nos atletas. De lá. Zezinho Vieira, da TV de Breves. O quanto que o estado do gramado prejudicou o estilo de jogo do Clube do Remo? Eu acho que não foi só do Clube do Remo, foi da partida em si. O maior problema nem foi quando você tinha a bola para trocar os passes. É quando você corria atrás e o adversário fazia uma mudança de direção brusca e você tinha que frear brusco para retomada. Era a hora que você patinava, era a hora que você escorregava. Em algumas vezes a gente escorregou com a bola no pé, correndo, tentando fazer uma inversão, uma travada para poder clarear a jogada. O problema é que o tempo todo, quando você ia fazer uma mudança de direção, um freio, você não tinha segurança. E isso trouxe uma insegurança defensiva, né? E até ofensiva, de não dar a velocidade necessária, porque cada vez que você tentava acelerar um pouquinho, aquilo acontecia. Então, para eles também, talvez, o time deles também escorregou, né? Mas talvez tenha escorregado um pouco menos que a gente, até porque quem é daqui são eles, né? Embora eles não tenham esse perfil de campo o tempo todo, mas já devem ter tido em algum momento e tido a experiência dele. Pergunta Rodolfo Souza, do Gol Liberal. O Remo terminou a partida com apenas uma finalização ao gol. O que explica esse baixo índice de finalização? O adversário botou o ônibus na frente do gol, com um jogador a menos, fez o que tinha que fazer. E aí, quando a gente tinha a condição de chute, não tinha vantagem do chute. Talvez ele tenha lido um pouquinho errado a finalização que atingiu o gol, ok? Que atingiu o gol, concordo com ele, eu não fiz ainda a estatística, não vi, talvez ele esteja certo. Agora, chutes a gol tiveram outros. Tiveram muito mais. Não atingiram o objetivo, mas tiveram muito mais. E nós tivemos muita dificuldade. Tanto é que o nosso gol sai numa bola que ultrapassa e que o Natan Pescador acredita, mete a bola para dentro
e aí fica no bate-rebate ali, e eles acabam até fazendo conta, se eu não estiver errado, né? Mas o nosso acreditar, nosso pressionar os dois jogadores dele é que causou o gol. Pergunta de Tio Diário do Pará. O Remo chegará na penúltima rodada contra o Avaí ainda no G4. Devido ao equilíbrio dessa disputa, a tendência é a decisão do acesso para a rodada final em casa, diante de mais um adversário direto? Talvez. Eu não posso cravar isso nesse momento porque a rodada não terminou. E do jeito que está o campeonato, não adianta eu falar que o Atlético vai ganhar fácil do seu adversário, que o Criciúma vai ganhar fácil do seu adversário. Eu não sei. Então não dá para ficar visualizando o que não aconteceu. E eu visualizo só o que o Clube do Remo precisa, o que está em volta. Hoje o Clube do Remo tem que jogar por 2 vitórias. Em cima do resultado que ia acontecer na semana e o que os adversários conseguiram, é que eu vou avaliar o que precisa mais. É isso. Finalizando, a gente reage com o Chaves Remista e faz 2 perguntas. Qual a maior dificuldade no jogo de hoje sem ter o Caio e o Hernandes prejudicou muito a sua estratégia? E mesmo com o jogador a mais e com o gramado ruim, gostaria que você falasse sobre a mudança de esquema no segundo tempo, se ela foi fundamental para conseguir esse empate. Primeiro ponto, eu já respondi, né? Eu não vou ficar lamentando, são 2 grandes jogadores importantes, todo mundo sabe. Então eu reforçar isso não vai trazer nenhum benefício para a gente. Eu tenho que trazer o benefício de quem esteve dentro do campo e quem produziu e quem estava para essa guerra e conseguiu ajudar a equipe a sair com um resultado importante. Quanto à questão do segundo ponto, que mesmo com um jogador a mais, tá, formado no mínimo, eu gostaria que você falasse sobre a mudança. Eu acho que tem 2 fatores muito importantes, né? Essa insegurança de permanecer em pé em cada alternância de ritmo, em cada freio e saída, e a equipe que tinha 1-0 no placar se fechou praticamente na intermediária de ataque, de defesa, frente da área, e passou a jogar em erros nossos de contra-ataque, fechando bem o meio. Quando a gente muda, a gente colocou jogadores, primeiro descansado, segundo com uma recuperação mais rápida, e acabou que a gente cresceu na partida. Depois nós tentamos com o Nico de ala para ter um atacante a mais, para ter mais agressividade daquele lado também. O Janderson entrou muito bem aqui, e é isso, é uma busca incessante. Muitas vezes dá certo, outras vezes não dá tão certo, mas hoje pode não ter dado certo na totalidade, mas deu certo para recuperar o placar e sair daqui com um ponto importante.